Glória a Deus, irmão. Quero saudar vocês com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, quero também dar um bom dia a todos. Estamos aí para estar falando um vídeo no canal, o tema, o efeito do pecado. Do que se trata isso? As consequências, da desobediência, das nossas escolhas. Nós podemos analisar em Provérbios 28:13, fala assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa alcançará misericórdia. Então, o que acontece aqui, irmão? Aquele que encobre o seu pecado, que não confessa, não prosperará. Porque daí, irmão, vem a culpa, a acusação. E quem acusa é o adversário da nossa alma. Ele é o acusador, que vai até Deus, assim como foi lá no livro de Jó, que a Bíblia fala que Satanás parece para Deus, para ali estar relatando o que ele via nessa terra. Então, o que acontece? Nós podemos analisar, irmão, que quando nós passamos pela conversão, passamos por metanoia, nós podemos ver que nós, quando for fazer uma escolha, quando nós for fazer algo, nós temos que orar para ver se é a vontade de Deus. Porque senão, às vezes nós fazemos, às vezes as pessoas falam, eu fiz, aí leva para o emocional, pensando que é de Deus, mas às vezes não foi vontade do Senhor, mas por você insistir, acaba que o Senhor permite, e aí aquilo gera consequência. Nós podemos ver, irmãos, lá em 2 Crônicas 21 e versículo 1 e 17, fala que Davi, Deus falou para ele não contar o povo naquele lugar, Aí surgiu um falso profeta e ali falou para ele poder contar, o povo, a numeração, aquele povo ali. E aí ele mandou o seu soldado for e contar para ele, trazendo aí o resultado, aonde Deus se irou, porque ele foi e fez o que Deus não mandou fazer, uma desobediência. Então, nisso, Deus se irou, ele orou pedindo perdão para o Senhor. Deus fez o quê? Mandou ele escolher, 3 coisas por causa do pecado dele. O primeiro, irmão, era 3 anos de fome. O segundo, 3 anos sobre a espada dos exércitos inimigos e 3 dias de peste. Então Davi escolheu 3 dias de peste, onde morreu muitas pessoas. Por causa do que, irmão? Por causa do seu pecado. Porque o que ele fez que não era, da vontade de Deus, não era para ele ter feito aquilo, porque Deus já tinha falado para ele. E Davi, ele já era o que? Ele era rei, ele conhecia a palavra, ele foi escolhido pelo Senhor. Então, o que acontece? O pecado, irmão, gera consequência quando nós praticamos ele, quando se convertemos, Por isso que a Bíblia fala, orar, vigiar, para que você não venha cair em tentação. Porque se você fazer algo que não é da vontade de Deus, sabendo, Deus não pode até não te condenar, mas vai ter consequência dolorosa, que vai fazer você chorar, vai fazer você muitas das vezes sentir algo e a culpa. E se você não vigiar, não ter firmeza, você acaba saindo da igreja. Então, o que acontece hoje em dia? O povo hoje estão fazendo muito suas próprias vontades. E o Senhor diz para nós, Lucas 9:23, para nós negar a si mesmo, tomar nossa cruz e seguir o Senhor. Então muitos hoje estão tomando decisões equivocadas, decisões de si mesmo, achando que é Deus, mas não é o Senhor.
Porque você pode ver quantos... Por que Davi foi enganado, irmão? Por causa que foi um falso profeta que falou para ele poder contar ali a população. Então, hoje em dia, irmão, tem muitos falsos profetas que levantam, fala para você algo, passa uma revelação de Deus para você. Você fala, não, aquele irmão ali é abençoado, aquele irmão ali falou para mim fazer isso. Então, Deus usou ele. Então, há uma diferença quando Deus usa e o homem de Deus, né? Deus usa... Nós temos que orar, usar a ferramenta da graça, que é a oração, o jejum, e ter o discernimento se é verdadeiramente o Espírito de Deus que está usando aquela pessoa para nós, né? Para que nós possamos não ser enganados por falso profeta, para que nós não possamos ser enganados por falsos obreiros. Então, o que acontece, irmão? Nós temos consequência, e a consequência não é prova, a consequência não é levante do adversário contra a nossa vida, mas sim é a nossa escolha, né? Podemos ver Sansão, irmão, um homem que não podia, né, foi separado para Deus, um homem que não podia tocar em animal morto, um homem que não podia beber álcool. Ele fez o quê? Ele fez o contrário, ele não podia ficar com outra mulher, não sei, do povo ali da sua terra, né, que o povo de Israel, os hebreus. Então, o que acontece? Ele foi e escolheu uma filisteia, aonde gerou o que? Fez a sua escolha. Então, vocês observam, irmão, que um certo tempo, Deus ia lá, né, ele pecava, Deus perdoava Sansão. E aí o Espírito de Deus se apoderava nele, ele vencia os filisteus. Mas uma hora, irmão, ele foi pecando assim como Davi, né? Olhou, Batseba, né? Estava no seu palácio e ali ela estava tomando um banho. E aí ele olhou, desejou ela. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 18 e 25, fala para nós que ele olhou e desejou ter ela, né? E foi se deitar com ela, aonde ele adulterou, não é? Porque Batseba era esposa de Urias. Então Davi foi e dormiu com ela. E daí um abismo gera o outro, irmão. Quando ele adulterou com ela, ele mandou os soldados pôr Urias na frente, né? Para que ele não viesse ali descobrir a verdade. Então ele foi e acabou praticando o homicídio. Então nós podemos ver que Davi, com esses pecados, vê a consequência. Então, por isso tem que tomar cuidado, irmão. Porque quando você peca, faz algo errado, se você não cuidar, você gera outro abismo, outro pecado, né? Um pecado gera o outro. Então, acaba que o que? Você cai espiritual. E aí você não tem força, naquele momento, do que? De permanecer. Muitas das vezes, você não tem força, porque o diabo vem te acusar, né? Então, por isso que nós temos que estar vigiando. Nós podemos analisar, né, que Sansão fez, mas Deus fez o que? Uma hora tirou a misericórdia, porque os filisteus pegou ele, levou ele, né, ao palácio, e ali estavam festejando e tal. Aí ele pediu misericórdia para Deus, se humilhou, Deus deu a força para ele, derrubou ali o palácio. E aconteceu o quê? Que ele também ficou ali e custou a sua vida. Então, hoje em dia, se nós não cuidar, não vigiar, nós fazemos o quê? Pecamos, e isso gera a morte, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, você peca, e Deus tem misericórdia. Mas se você não mudar, Deus permite que o seu corpo, né, morra e salva a sua alma. Mata a carne e salva a alma. Então, o que eu falo para vocês, irmão, nós temos que estar atento a isso, né? Que mais? Sansão também fez o quê? Capítulo 16 de Juízes, versículo 1. Prostituiu, né? Ele prostituiu. Então, pecado. Então, o pecado mata nós espiritualmente. O pecado cheira mal na narina de Deus. Então, para nós poder dominar o pecado, temos que fazer o quê? Orar, jejuar, fortalecer o Espírito de Deus, porque Gálatas 5,
16 fala que a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. Então temos que fazer o que, irmãos? Orar, jejuar mesmo, vigiar, porque tem muitos que oram, jejuam, mas não cuida a sua boca, a sua língua, aonde vem o que? O seu sacrifício se torna em vão, sacrifício de tolo. Então, temos que fazer o que, irmãos? Cuidar, prestar atenção nas nossas escolhas, discernir, pedir para Deus se é vontade dele, se aquilo vem de Deus, porque senão nós fazemos a nossa vontade. Tem pessoas que falam assim, pensa, porque não tem temor de Deus, vai, faz algo e acha que não vai acontecer nada. Vai sim, Deus vai te cobrar, a consequência vem. Então, porque se a consequência vem, se torna mais difícil a vida espiritual, porque você tem que lutar com ela, com a sua consequência e ainda contra o diabo, né? Então vai se tornar mais difícil. E se você não cuidar, você não se levanta mais. E tem muitos que falam, o cair é do homem, é levantar de Deus. Mas não é assim, irmão, do jeito que o povo pensa, que você vai cair hoje e levantar já de uma vez. Deus vai ter um tempo para ter uma credibilidade com você de volta. Amém? Então está esse vídeo, irmãos, né? Peço perdão para os irmãos, demoramos aí para estar gravando um vídeo. Mas que o Senhor possa abençoar cada um. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha para que a palavra de Deus venha a ser divulgada. Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus.